história verídica e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Homberg, em Hessen, conheceu por experiência própria e que agora traz a público com esta impressão. Após naufragar próximo a Itanhaém em 1553, o artilheiro alemão Hans Staden ficou servindo junto aos portugueses, aliados dos índios tupiniquins, inimigos mortais dos tupinambás, habitantes da região. Capturado pelos tupinambás em 1554, Staden foi levado de canoa para Ubatuba, onde seria dado de presente ao chefe Ipiru Guaçu. Chegando em Ubatuba, Staden foi levado pelas mulheres a um descampado. Lá formaram um círculo à sua volta, rasparam suas sobrancelhas e amarraram alguns chocalhos em sua perna e atrás do pescoço. Depois, todas as mulheres começaram a cantar. Para acompanhar o ritmo delas, Staden devia bater no chão com o pé da perna a qual estavam amarrados os chocalhos para que fizessem ruídos e as acompanhasse no seu ritmo da cantoria. Na presença do chefe Cunhambebe, mais uma vez Staden negou ser português. Porém, os índios não acreditavam nisso. Estavam decididos a devorá-lo. Mas Staden havia alertado sobre um ataque dos tupiniquins à aldeia de Ubatuba. Os índios resolveram esperar para confirmar. Staden estava certo. O ataque aconteceu e ele foi poupado. Na noite desse mesmo dia, os chefes mais importantes consultaram uns aos outros para decidir se deveriam comer Staden. Este, porém, avisou que se o matassem, grande maldição cairia sobre a aldeia. Quando o chefe viu que seus filhos, sua mãe e seus irmãos haviam morrido, pediu a Staden que falasse com o Deus dele para que parasse com a sua ira e lhe poupasse a vida. No 5º mês, apareceu para os selvagens um navio português vindo de São Vicente. Era comum os portugueses irem às terras de seus inimigos para fazer comércio com eles. Um outro navio francês atracou próximo à baía. Staden tentou fugir, nadou para o navio e suplicou para ser resgatado. Os franceses não o aceitaram, alegando que isso atrapalharia o relacionamento com os índios. Staden voltou à terra desiludido e sem esperanças. Os chefes se reuniram e decidiram atacar o território de seus inimigos, indo até uma faixa de terra chamada Boiçucanga. Ao realizar o ataque, os tupinambás dominaram e aprisionaram vários tupiniquins. Alguns foram mortos ali mesmo. Outros foram feitos prisioneiros e levados à aldeia. Os que estavam gravemente feridos foram arrastados para a praia, onde logo eram mortos e cortados em pedaços, sendo em seguida assados e devorados. A cruz onde Staden costumava rezar foi recolocada durante uma chuva torrencial. Apesar de péssimo durante dias, o tempo de repente ficou bom de uma hora para outra. Todos ficaram admirados e acreditaram que o Deus de Staden era capaz de fazer o que bem quisesse. No final de 1554, o navio francês Catherine de Watteville finalmente resgata Staden das mãos dos índios tupinambás, trocando-o por vários utensílios e quinquilharias. Em 1556, Staden publica seu livro, que pode ser considerado o primeiro registro escrito e ilustrado sobre o Brasil e seus habitantes. Para nós, foi o relato do primeiro turista de Ubatuba. 441 anos depois, no ano de 2005, um vereador do município de Ubatuba cria um projeto de lei que institui a Semana Hans Staden. Seu nome é Charles Medeiros. A história de Hans Staden se incorpora à história de Ubatuba. Hans Staden, contado, inclusive história de Monteiro Lobato, seu Washington Oliveira, seu filhinho, foi um armeiro alemão
prisioneiro dos tupinambás da cidade de Ubatuba, que após 9 meses de cativeiro, saiu, foi para a Europa, e lá na Europa contou a história da Terra Tamoio, contou a história de Ubatuba. Quando nós pensamos na semana de Hansestad em Ubatuba, no mês de agosto, que é o mês de férias na Europa, é para fazer a irmandade das cidades, e nós conseguimos trazer para a nossa cidade o turista europeu para um evento folclórico, gastronômico, histórico e cultural. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a nossa ideia de criar a Semana Hansestaden é de fazer um irmanamento com a cidade de Homberg, na Alemanha, no distrito de Hesse, fazer o levantamento de toda a história deste alemão que ficou 9 meses detido em Ubatuba e que na cidade de Hamburgo, na Alemanha, fez um livro contando as suas histórias no Brasil, e a sua história no Brasil maior foi aqui, na cidade de Ubatuba. Então, a ideia da Semana Hansestaden no mês de agosto, porque em Ubatuba não é um mês de grandes eventos, e na Europa é um mês de férias. E esta interação de Ubatuba com a história da Alemanha, para que nós possamos trazer para a nossa cidade divisas, recursos. Como é importante a gente poder apresentar um projeto que pode ser para Ubatuba no futuro uma fonte de divisa e renda para o desenvolvimento do município. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu solicito o voto dos nobres pares e gostaria de dizer que já foi feito alguns encaminhamentos junto à Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, junto ao Consulado da Alemanha e junto à Embaixada também da Alemanha e à Fundação Hansestaden, para a gente fazer essa marra cultural, turística e, acima de tudo, econômica para o município. Eu peço o voto dos nobres pares. Entre as ações programadas para a primeira semana Hansestaden, a recepção do cônsul de Assuntos Políticos e de Imprensa, Michael Adonia Moscovici, como hóspede oficial do município, firma um primeiro contato entre as nações, visando uma integração entre os povos brasileiro e alemão. Hoje existe a integração entre os povos, né? A gente recebe com grande satisfação o cônsul alemão e sua esposa, e na verdade o que a gente espera é que essa integração possa fazer com que o povo alemão tenha acesso à nossa beleza natural e que nós, povo de Ubatuba, tenha acesso às tecnologias e ao avanço que já nós temos na Alemanha, por ser um país de primeiro mundo. Então, se a gente conseguir esse mínimo de entrosamento, a gente já avançou bastante. Isso a gente decreta como hóspede oficial, é um grande prazer tê-los em nosso município, e nós esperamos que, a partir deste contato, nós tenhamos outros tantos. Vale ressaltar também a importância da Câmara Municipal, do papel da Câmara Municipal, inclusive através do vereador Charles Medeiros, que é o criador da Semana Hansestaden. Para nós é uma grande satisfação, e nós esperamos que seja o primeiro passo de uma longa caminhada. Uma perfeita união de esforços e colaborações entre poder público e iniciativa privada contribuiu para que o evento tivesse um resultado positivo para Ubatuba. A participação do Cine Porto Itaguá foi fundamental para o sucesso do evento, que exibiu gratuitamente para os alunos das redes municipais e estaduais de ensino o filme Hansestaden, do diretor Luiz Alberto Pereira. Para muitos desses alunos, foi a primeira vez que assistiram um filme no cinema. A questão para o município, eu achei que foi muito importante o envolvimento dos jovens das escolas no conhecimento de uma pessoa que esteve aqui e que teve uma experiência concreta com os primeiros habitantes de Ubatuba, que eram os índios, né? É interessante ver que, embora a situação dele tenha sido um pouco forçada, houve
houve um relacionamento muito bom, muito favorável, que ele pôde ver aqueles que eram considerados selvagens terem família e estarem lutando pela sua sobrevivência, pela sua cultura, sua identidade, as coisas que eles gostavam e como eles viviam isso, né? E foi importante também para os índios naquela época ter esse contato com esse povo, que no fim eles achavam que eram absolutamente bárbaros, inimigos, e puderam conviver um tempo. Isto trazendo para o dia de hoje é muito importante, porque muitas vezes são criados assim tantos obstáculos entre nações, e na realidade somos todos pessoas. Existem pessoas de todos os tipos e podemos viver muito bem. Outra experiência inédita aconteceu também com os índios das aldeias Renascer e Boa Vista, que foram convidados a assistir ao filme Handstaden, que tem como particularidade ser totalmente falado na língua tupi. Maravilhados, os índios se encantaram com a exibição e se sentiram agraciados por terem assistido uma história em sua própria língua. Ore coșera ire abe. Ende te șerere con memoa. Ere sopotar ore tawa sui. Ore coșera ire abe. Indaše restara inga e posuine pati posangigue. Šema endu arse seje pinje. Tere je bira moa ei garu supupe. Ore tape e pitau irane. Au yanipo. Aproveitando a visita ao shopping, o Playground Hora da Alegria franqueou a entrada para as crianças índias que se divertiram nos brinquedos, enriquecendo ainda mais a experiência que tiveram fora da aldeia. O secretário de Turismo de Ubatuba acompanhou o acontecimento. É indescritível, né, Emílio? É uma situação que só quem está vivendo essa vibração que está aqui, que entende um pouquinho do que a gente pode fazer por uma raiz histórica do nosso município. É uma iniciativa absolutamente louvável, sem igual, e pela sua importância, nós temos aí a verdadeira dimensão do que foi essa iniciativa do vereador Charles Medeiros, a quem eu pessoalmente e de público cumprimento. A Secretaria Municipal de Educação promoveu em toda a rede de ensino um concurso de redação, poesia e desenhos que teve grande participação dos alunos. A premiação aconteceu na Escola Padre Anchieta e contou com a participação de representantes do Poder Executivo e da rede de ensino. Os alunos finalistas foram premiados com um passeio de escuna da Mykonos Turismo, camisetas da Arte Camiseta, pizzas da Pizzaria Bucaneiros e sorvetes da Sorveteria Rocha. A aluna Tatiana Rodrigues de Souza, vencedora do concurso de poesia, declamou sua criação para os presentes. Os índios de Ubatuba riem sem parar, cantam com manhar e falam com sabiá. Eles riem, eles cantam, eles choram, eles dançam. Eles sofrem, eles andam, com a dor na sua cama. Com sua fome assustadora, eles comem e não perdoam. Um invasor que acaba virando carne para um açúcar. Handstaden, quando chegou, os índios quase o matou, mas o seu Deus era grande e vivo ele ficou. Deu uma índia e ele gostou, e com ela teve amor, mas na hora de partir, com a dor ela ficou. Todos os esforços foram recompensados pelos resultados obtidos. Ubatuba, uma cidade localizada em uma das mais privilegiadas regiões da Mata Atlântica, além de ter firmado sua presença na própria história do Brasil, também é conhecida pelas belezas naturais que oferece. São mais de 100 praias, das mais diversas possíveis, ilhas paradisíacas, cachoeiras escondidas em meio à mata, trilhas, monumentos, enfim, uma série de atrações que encantam os turistas, além da receptividade e cortesia que seu povo dedica aos visitantes. O autor da lei que instituiu a Semana Handstaden fala das suas expectativas para o futuro.
Olha, diante da participação da população, diante da participação do empresariado local, daqueles que acreditaram, eu tenho plena convicção e certeza que em 2006 nós teremos um grande evento na nossa cidade. Algo muito parecido com o Oktoberfest, ou maior até do que o Oktoberfest. É um evento semanal que não apenas será para Ubatuba, será um evento regional, já em 2006, com shows musicais, com eventos culturais, gastronômicos, festivos, e eu acredito que daí sim nós teremos então a vinda de turistas não só europeus, como turistas do interior de São Paulo, da capital de São Paulo, para poder estar vindo na nossa cidade. Então eu acredito que essa primeira semana de 2005 foi um exemplo da grandiosidade que é o fato Hans Staden, o ator Hans Staden, o personagem Hans Staden para a história de Ubatuba. Então eu tenho certeza, tenho convicção que em 2006, com a participação desses empresários, eu quero frisar isso, de que já acreditaram no primeiro momento, e demais empresários de Ubatuba e poder público que também agora estão vendo a força da questão Hans Staden, certamente que em 2006 nós teremos um evento muito grande na nossa cidade. Eu gostaria de agradecer diretamente a todos os envolvidos. Nós tivemos algumas dificuldades por questão tempo, fator local, e nós sentimos na pele que poderia estar até em risco a execução da semana. Então, alguns amigos e bons amigos acreditaram que a Hans Staden poderia ser algo bastante significativo para o nosso município. E esses amigos fizeram com que pudesse ter acontecido essa primeira semana. Então, a esses amigos que acreditaram, a esses companheiros, a esses empresários, o meu sincero agradecimento. Porque sem o apoio deles, ficaria apenas numa lei. E agora não é mais uma lei do Charles Medeiros. Agora é um evento do município de Ubatuba.